Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast Pelicano, essa grande novidade da nossa comunidade que iniciamos hoje aqui nesse estúdio, na companhia desses dois grandes amigos da comunidade. Diácono Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, Miriam. Padre Newton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Miriam. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Nós iniciamos aqui esse projeto na companhia desses amigos, né? Então, gostaria de pedir para que o diácono Wagner se apresentasse. Muito bem, estamos aqui. Bom dia a você que ouve esse podcast. Eu sou Wagner, diácono filósofo, filósofo de profissão e também de escolha e paixão, tá? Bacharel em teologia, né? Educador durante mais de 30 anos e hoje trabalho com terapia em filosofia clínica, né? Então é uma grande alegria estarmos aqui participando desta iniciativa da comunidade fiel pelicana nesse primeiro podcast. Muito bom, seja bem-vindo. Obrigado. Padre Newton, se apresente, por favor, para nós. Sou o Padre Newton, da comunidade dos agromonges de Torrinha, padre diocesano, sacerdote da nossa diocese de São Carlos. E há muitos anos já assumindo essa nossa vida comunitária no Mosteiro do Paraíso. Lá nós trabalhamos também na evangelização, pelas vocações sacerdotais e religiosas e no acolhimento de todos que por lá passam no mosteiro. Uma vida muito bonita com a comunidade rural do Paraíso. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado. Então, nós iniciamos aqui uma roda de conversa, né? Tanto o diácono Wagner quanto o padre Newton são muito importantes para a nossa comunidade e para a minha vida pessoal. São duas grandes inspirações para nós, grandes referências. E a proposta desse podcast é nós conversarmos sobre a teoria do Éden, né? Esse livro que nossa comunidade lançou e que trabalha o autoconhecimento e, consequentemente, a cura interior. Hoje em dia, nós temos assim vários caminhos para o autoconhecimento no mundo, né? É um assunto assim, moda, né? Mas aqui na teoria do Éden, nós seguimos um caminho, que é o caminho do Éden. Falando de filosofia, né, nós percebemos que muitos filósofos eles trabalham a inexistência de uma natureza humana. Mas nós acreditamos, nós cristãos, que nós temos uma natureza. E a natureza humana é aquele ser humano criado no Éden, à imagem e semelhança de Deus. Acontece que o pecado nos desconfigurou e fez com que, pouco a pouco, nós perdêssemos a semelhança. A imagem, jamais. Sempre teremos em nós a imagem de Deus. Mas o pecado ele vai desconfigurando a nossa semelhança ao Senhor. E o autoconhecimento que se propõe nesse caminho da teoria do Éden é aquele que visa conhecer qual é o modelo de ser humano criado por Deus, pré-queda, que é o nosso natural, é a nossa natureza, né? E tudo aquilo que não está de acordo com essa natureza é doença, é desvio, é algo que precisa ser consertado. Então, o autoconhecimento que se propõe aqui é um autoconhecimento daquilo que Deus sonhou para o ser humano, que veio antes da queda do pecado original. Então, nós fazemos, uma releitura dos 3 primeiros capítulos do Gênesis para aí descobrirmos quem é o ser humano, conforme o coração de Deus, né? Esse é o caminho do segredo do Éden, da teoria do Éden, perdão. Então, estou aqui diante de 2 grandes filósofos, como eu disse, 2 grandes referências para mim. Um grande filósofo. 2 grandes filósofos, 2 grandes pensadores, né, para nós conversarmos sobre isso, né, sobre essa crise que nós vivemos hoje no mundo, que é uma crise de identidade.
parece que pouco a pouco nós fomos nos afastando cada vez mais, e conforme mais o tempo passa, mais nós nos afastamos da nossa verdadeira identidade de filhos de Deus. E hoje no mundo nos parece uma crise de identidade, justamente. Nós nos perdemos quanto a isso, quem de fato nós somos, qual é a nossa natureza, o que é natural, o que não é, e quem é Deus, né? Então, nós vemos, por exemplo, naquela passagem que Jesus foi tentado no deserto, a tônica da tentação é sempre a mesma. O demônio sempre tenta Jesus quanto à sua identidade. Se és o Filho de Deus, né? Se és o Filho de Deus, então parece que nós estamos confusos quanto à nossa identidade. E aí eu entro aqui num primeiro assunto, dentro da teoria do Éden, porque a teoria do Éden ela nos apresenta várias pontas, né, que nós podemos puxar aí fios de meada de conversas, e essa é a proposta do podcast. E a primeira ponta que eu puxo aqui é sobre a nossa insegurança pessoal. Hoje, nossa vida ela está muito exposta, principalmente nas redes sociais. E nós estamos muito vulneráveis às opiniões alheias, não é mesmo? Nós estamos nos expondo e, automaticamente, nós temos dado autorização a outras pessoas falarem o que quiserem de nós. E estamos vivendo uma hipersensibilidade daquilo que falam da gente. Então, aquele famoso, olha, falaram mal de mim. E no livro eu falo assim que nós temos que aceitar o fato de que as pessoas sempre vão falar mal da gente. Sempre vão falar mal da gente. E aí nós precisamos, de fato, nos conhecermos para que a gente possa responder bem a isso que acontece na nossa vida e nessa geração, ainda mais com a exposição nas redes sociais. Tem um filósofo, o Leandro Carnal, que ele diz assim, né? Olha, quando alguém fala mal de você, de duas uma. Ou a pessoa está certa, e aí você não pode ficar chateado com isso, que a pessoa está certa. Ou ela está errada, né? E também não vou ficar chateado com isso. A pessoa está errada, o problema é dela, né? Mas parece que a crítica nos destrói. E por que a crítica nos destrói? Porque, no fundo, a gente não sabe quem a gente é. Por que a crítica do outro me afeta tanto, me abala tanto? Porque, no fundo, eu não sei quem eu sou. Porque quem sabe quem é não se deixa abalar pelas críticas alheias, né? E esse é um grande benefício do autoconhecimento. Nós nos fortalecermos na nossa identidade a ponto de nós nos tornarmos inofendíveis. Eu coloquei esse título no podcast. Inofendível, eu nem sei se essa palavra existe, né? E muito inofendível. Quem é o inofendível? É aquele que se conhece. Então, se eu sei quem eu sou, a calúnia ou a crítica que vem até mim não me abala. Assim como Jesus, né? Jesus foi duramente criticado no Evangelho. Jesus foi chamado de Beuzebu. E ele não se abalou, porque ele sabia quem ele era. Parece que nós estamos evoluindo na tecnologia, estamos evoluindo na ciência, mas nós estamos regredindo no autoconhecimento à medida que nós perdemos esse fio de meada daquilo que de fato nós somos. E encerro essa minha colocação, vou passar a palavra para o diácono Wagner, com uma frase que está no livro, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou muito devota a ela, e ela escreve no seu diário, né? Quem sou eu? E ela responde, eu sou o que Deus pensa de mim. Talvez nós estejamos tão perdidos na nossa identidade porque a gente não para ouvir do Senhor aquilo que Ele pensa de nós. E a vida cristã, a espiritualidade é justamente essa que nos propõe uma escuta de Deus sobre nós mesmos, sobre aquilo que de fato nós somos. Bom, falei demais. Eu vi que o diácono fez umas anotações aí, então fale, diácono, o que está no seu coração. De fato, essa crise de identidade, ela, no mundo contemporâneo hoje, nos nossos dias, ela é muito ligada àquilo que a fenomenologia, essa corrente filosófica do século XX,
ela nos aponta. E eu retomo aqui também um outro filósofo chamado Arthur Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que o mundo não passa de representação nossa. Esse é o grande desafio, porque nós vivemos uma cultura hoje hiperconectada. Isso é um ganho do século XX, que adentra o século XXI. A exposição é cada vez maior nas mídias, nas redes sociais. E isso leva, sem dúvida nenhuma, uma gama imensa de informações. E muitas pessoas se perdem nesse mar de informações e acabam não se reconhecendo mais. Então, ela é muito volátil às informações que vêm de fora. Seja de um colega de trabalho, seja de um familiar, seja da roda que ela frequenta, seja da própria comunidade religiosa que ela está inserida. Então, essas informações vão entrando no universo da pessoa e ela se desfragmenta. E aí que a gente chama a crise de identidade. Então, algumas pessoas vivem com partes dela mesma espalhadas. E aí eu lembro uma passagem que Jesus pergunta aos discípulos: que dizem que eu sou? Um diz que é Elias, outro é um dos profetas. E Jesus retoma a pergunta e diz: e para vocês quem eu sou? Então, nesta crise de identidade, quando Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Eu acho que é um movimento de dizer: espera aí, você, para dizer quem é Jesus, você precisa se definir que você é discípulo. Portanto, quem sou eu? Portanto, entender que o mundo é representação, mas representação sua. Então, a opinião do outro parte desse princípio. Espera aí, é a opinião dele. É a visão que ele tem de mundo. Agora, isso impacta na vida de algumas pessoas no emocional, porque tem a ver muito com como ela se enxerga. Ou com o papel existencial que ela está exercendo naquele momento. Será que ela se enxerga, por exemplo, como mãe? Será que ele se enxerga como pai? Será que ele se enxerga como diácono, como padre, como médico, como advogado? Ou ele exerce apenas uma função que é exterior à sua própria essência, se a gente pega uma filosofia grega na linha de Aristóteles e Platão? Quem sou eu? Essa é a grande questão que paira na sociedade hoje. Eu sou parte de muitas coisas, muitas vezes. Tá? Da família, do grupo religioso, do podcast que eu acabei de ouvir. Tudo isso é importante, vai fazendo a nossa... Agora, eu não posso me fragmentar. Eu tenho que ter um elo de ligação. Isso é o autoconhecimento. Como eu vejo o mundo? Será que as minhas verdades elas têm remetente? Elas vieram de onde? Da família? Do grupo religioso? Seja do partido político? Do terapeuta que eu frequento? Da onde vêm as minhas verdades? Elas têm remetente. Nós temos que ter claro isso, da onde vêm as nossas verdades. Porque aí nós corremos o perigo de achar que a nossa verdade é verdade universal para todos. Exato. E aí eu acabo dizendo aquilo que eu penso, sem curva, sem desvio. Nos relacionamentos de amizade, de trabalho, muitas vezes as pessoas dizem: eu sou verdadeiro, eu falo tudo que eu penso no momento, eu sou autêntico. Não, você é sem educação. Porque o outro pode ser não está preparado para ouvir o que você tem a dizer, porque a sua verdade é a sua verdade. Exato. E eu me lembro aqui de um filósofo espanhol, Miguel Unamuno, meados do século XX, nós temos que buscar a integridade. Quer dizer, ser motor de nós mesmos, não deixarmos levar pelas opiniões. Hoje, o fulano falou, você diz assim, falou mal, falou bem, falou... Sim, as pessoas podem dizer aquilo que elas bem entenderem. Agora, se eu sou íntegro, eu consigo fazer um filtro. Dizer, espera aí, eu não sou isto. Porque eu tenho esta visão de mim mesmo. Então, fazer um movimento para si mesmo, um processo de inversão. Vir para o seu mundo e se perguntar, isso tem sentido? Tem significado? Viktor Frankl, um dos grandes ícones da terapia alemã, no final do século XX, lá no meados do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tem um significado. Eu acho que carece muito, há uma crise muito grande hoje na sociedade, para as pessoas,
crise de significado e de identidade. E aí nós cristãos, a partir da nossa fé, podemos oferecer um contributo para a sociedade do século XXI, que é o significado daquilo que Jesus viveu. Jesus vai dizer, a humanidade, a encarnação é esse processo, assume a humanidade na sua inteireza. O que existe de tão divino em Jesus? É porque ele é perfeitamente humano. Ele leva à plenitude aquilo que é a nossa vocação humana, de sermos imagem e semelhança de um Deus que é vida, que é criador. Este é o grande desafio para nós cristãos, e eu digo para qualquer comunidade cristã, independente da confissão, se é fiel ao Evangelho e se é fiel a Jesus, esse é o grande desafio. Quer dizer, o que nós estamos oferecendo à sociedade do século XXI, enquanto cristãos? Um monte de fetiche, um pacote de religião, um elemento de visões religiosas, muitas vezes românticas e desconectadas da realidade que é Jesus. Porque Jesus é uma pessoa. Ele não é uma ideia. Ele é uma pessoa, ele tem um projeto de vida. E o projeto de vida de Jesus é: o reino de Deus está entre vós. Eu sou a presença do reino. Eu sou o reino. E o reino, o que acontece? O reino é libertação. O reino é transformação. É passagem, como diz na Páscoa, né, de condições menos humanas de vida para condições mais humanas de vida. Essa busca do significado. Né? Qual é a nossa natureza? Para nós cristãos, qual é a nossa natureza? Nós somos criaturas, num primeiro momento, mas somos filhos, porque fomos, no Filho, redimidos, para sermos criaturas novas. Criaturas novas, gestando uma sociedade nova, mais justa, mais fraterna, mais igualitária, menos intolerante. Que essa, é a realidade, é o grande desafio para nós do século XXI. Nós que estamos aqui nesse novo Areópago, como diz São Paulo, vivemos esse mundo e nós não podemos fugir dele, mas temos que dar a nossa contribuição. Assim como Jesus não fugiu da cruz, também nós não vamos fugir dos grandes desafios do século XXI. Falei demais também, Miriam. Não. Maravilhoso, pai. Fala, padre. Ô, Miriam, eu não chego lá como Wagner, não. Não dá. Não dá. Talvez a minha colocação vai justamente naquele ponto que você iniciou a conversa, que é a nossa necessidade de autoconhecimento, mas eu digo, a partir de uma espiritualidade, por ser padre, eu vou enfocar esse lado não tanto filosófico, mas o lado da nossa espiritualidade cristã. Você, no início da conversa, nos dizia, nós precisamos, porque perdemos o elo, talvez, de olhar para aquela realidade pré-pecado original. Aquela realidade do Jardim do Éden. E o vamos dizer, você usou até uma expressão, Pré-queda. A pré-queda e a pós-queda, depois aonde nós vivemos hoje. O tempo pascal, acredito que para mim esse ano foi justamente essa reflexão durante várias temáticas que foram trabalhadas. A começar do retiro dos diáconos permanentes, quando falávamos sobre a sinodalidade e fazíamos uma reflexão sobre a graça batismal. O Wagner participou. Sim. E ali ficou para mim muito, muito claro essa busca de um conhecimento mais profundo do que é ser cristão de fato. E que a Páscoa nos leva, de fato, a vislumbrar nossa vida num futuro muito mais benéfico,
saudável, feliz. Porque a Páscoa é justamente já vislumbrar essa vida nova da pós-queda. Olhando o tempo pascal, olhando os Atos dos Apóstolos e olhando uma frase que está ali no Evangelho que me fez refletir bastante com os diáconos. Ali Jesus, quando fala para os discípulos sobre batismo, diz, quando ele se aproxima de João Batista e pede o batismo, João lhe diz, mas quem sou eu para te batizar? Eu não sou ninguém, né? Você é o Senhor da vida, né? E Jesus diz assim, é necessário que se cumpra toda a justiça. Lembra dessa frase? Sim. É necessário que se cumpra toda a justiça. Isso ficou na minha cabeça esses 50 dias de Páscoa. Que justiça é essa que fala Jesus? É, de fato, levar-nos lá na pré-queda. É levar-nos à originalidade com que Deus nos criou e nos amou. E fez de cada um de nós uma pessoa destinada à felicidade eterna. E é Jesus, na sua justiça, quem vai restaurar toda a humanidade e cada ser humano. Então a Páscoa para mim, de fato, é esse autoconhecimento da graça de Deus em nós. E que nos tempos de hoje, como você usou tão bem, Wagner, nós vivemos um período tão fragmentado da vida e das coisas que não conseguimos ter esse olhar global da nossa vida, de pré-queda, de restauração da vida em Cristo, o pós-queda, e que nos traz, de fato, a certeza da vida nova. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Que esse nome tão bonito e tão, vamos dizer, próprio que você dá a essa obra, né? A teoria do Éden. Quer dizer, todos nós somos chamados, de fato, a retomar a vida em Deus. E Jesus Cristo é caminho para isso. Ele é Páscoa, ele é vida nova. É ele, de fato, quem refaz ou torna nova todas as coisas. Como dissemos, né? É um novo jeito de escrever os Atos dos Apóstolos. É o novo jeito de nos encontrarmos como cristãos nesse tempo. Talvez a grande falha que nós temos passado nestes últimos anos ou decênios é justamente que nós entramos numa religião de folhetim. Ou nós entramos numa evangelização de folhetim também. E de um modo de ser cristão que é, na verdade, apenas como que capítulos ou fascículos fechados, né? Que não tem mais uma ligação com o outro. A gente escreve uma história que depois não tem continuidade e se perdeu o fio da meada da sua originalidade. A história da nossa vida, a história da igreja, a história da evangelização nossa, seja como comunidade, como humanidade, como povo de Deus e pessoal, é justamente ir buscar vamos dizer assim, a restauração, essa justiça que Jesus veio trazer. Realizar toda a justiça de Deus. Mas só para não ficar perdida essa ideia, né, é necessário que se cumpra toda a justiça. Como eu entendo, cada um entende ao seu modo, como eu entendo que esta
percepção de Jesus ali, ou do evangelista, acho que de Mateus, né? Ali no Evangelho, quer dizer, lá no Gênesis, quando Deus expulsa, por um sinal simbólico, Adão e Eva do paraíso, lhes tira o Éden, lhes tira comer agora da árvore do bem e do mal, ou da felicidade eterna, eles são expulsos e vão agora viver a saga humana. Lá já vem a promessa que ele novamente vai ligar essa teia, né, de amor, lá do início ao fim. O profeta Isaías fala muito bem dessa teia. Vai religar tudo em Deus. Sim. Deus vai religar tudo. Uhum. Então, quando ali no Gênesis cita que a mulher esmagará a cabeça da serpente, é necessário que se cumpra toda a justiça. Como? A mulher esmagará a cabeça da serpente. Que mulher é essa? É a igreja, é a comunidade de Deus, é o resto de Israel, segundo diz no Antigo Testamento. Somos nós hoje, os cristãos, que nos debatemos, né, na luta contra toda a serpente desse mundo, todo o mal desse mundo, e onde nós vamos sendo chamados, né, a restaurar ou a renovar-nos e abraçar-nos de fato essa graça que tínhamos deixado lá no paraíso, lá na pré-queda. É preciso viver a dimensão de uma vida nova, eterna, saudável, né, em Cristo Jesus. Para isso serve a igreja. Se ela não cumprir esse papel para a sociedade hoje, nos dias de hoje, ela é um mero enfeite, uma mera teoria. Mas a igreja é para trazer-nos, de fato, Jesus como pessoa, né, que, transformada pela ressurreição, nos transformará novamente para a ressurreição, para a vida eterna. Isso é Páscoa. Eu acho que essa é passagem, acho que essa é a transposição que hoje nós somos chamados a realizar nesse mundo. Mesmo fragmentado, nós temos que buscar a unidade. E é uma boa evangelização, é uma comunidade de testemunho que pode retomar esse papel na sociedade hoje. Espero que eu possa ter explicado aqui. Claro que sim, né? Estava pensando. O senhor falou de Atos dos Apóstolos. Antes da gente começar o podcast, nós estávamos aqui nós três conversando. E aí eu falei assim, se Paulo apóstolo estivesse vivo hoje, será que ele não estaria fazendo podcasts? Né? A gente brincou aqui, provavelmente, só não sei com quem, né? Posso retomar isso que você fala? Fala. Há 2 semanas atrás, nas leituras da missa, que agora é os Atos dos Apóstolos, né? Apareceu Tiago, também no Areópago, lá na grande praça, e tão aberto, e num diálogo tão bonito e fecundo com as outras divindades, vamos dizer assim, e ele orientava assim, com suas palavras, dizendo: é necessário que nós aprendamos a ouvir a todos, a dar atenção a todos, a fazer com que todos possam ser reconhecidos e dignos na sua religião, na sua doutrina, na sua postura religiosa. Estava muito claro no texto. E é justamente essa atitude de hoje. Olhar aí a proposta da sinodalidade ou do sínodo sobre a sinodalidade é justamente isso. É um novo Areópago que a gente vive,
é um novo Atos dos Apóstolos que a gente quer escrever, né? Deixar para o nosso tempo, com mais abertura. E aí, nós vivemos em uma geração, em um tempo de extrema intolerância. Né? Perfeito. Aquilo que é diferente. Então, eu vejo que nós temos, vou me colocar aí, né, dentro, porque eu faço parte dessa geração, nós temos dificuldade em ouvir o diferente. Parece que o que pensa diferente de mim é meu inimigo. Né? Então, é uma geração tanto narcisista e, ao mesmo tempo, violenta. Né? Então, assim, na verdade, nós vemos que em Atos dos Apóstolos também tinham embates, né? Também tinham problemas. Aquela igreja maravilhosa, nascente, primitiva, também era repleta de problemas. Então, nós vemos que faz parte, né, dessa nossa natureza corrompida, os embates. E até eu coloco no livro a respeito disso, né? Da crítica. Inclusive, Freud explica que quando eu quero matar uma pessoa porque essa pessoa ela está errada, na verdade, eu quero matar o erro que está dentro de mim. Eu quero matar o meu desejo. E por isso eu quero matar o outro. E há várias formas de nós matarmos o outro. Hoje, talvez a principal forma de matar o outro é os comentários, né? É a crítica, é a calúnia, é a fofoca. E eu sempre falo na comunidade, quando eu fofoco, eu estou tirando o foco dos meus erros e colocando o foco no erro do outro. Né? Isso é o quê? Falta de autoconhecimento. Né? Porque eu não quero, na verdade, olhar para a minha própria miséria. Porque à medida que eu olho para a minha miséria, eu não sou capaz de julgar a miséria do outro. Mas falta isso hoje, né? Está faltando isso. Essa tranquilidade em aceitar as críticas, mas também essa tranquilidade de não ficar focando no erro do outro. Né? E tem uma frase que diz assim, o humilde nunca se sente humilhado. Então, retomando, né? Quando nós nos sentimos abalados pelas críticas do outro, é porque, no fundo, nós não somos humildes. E Teresa d'Ávila diz assim, ó, a humildade é a verdade. Então, nós temos dificuldade de enxergar a nossa verdade. É dura a nossa verdade, porque a nossa verdade não é somente beleza, virtude, é também desvios, é também escuridão e trevas, né? Então, eu penso que a igreja de hoje é essa que se propõe, né, da sinodalidade, de ouvir a todos, respeitar, como o diácono disse, né? Eu respeito, mesmo discordando. Né? Eu respeito o outro que pensa diferente de mim. E essa é a igreja proposta pelo nosso Papa Francisco. Né? Essa é a igreja que é a religião da acolhida, da unidade, né? E que é tão difícil. Né? Então, como que o senhor, diácono, que além de filósofo, um líder religioso, né, identifica hoje todas essas questões? Miriam, nós temos aí um grande desafio na sociedade contemporânea devido à multiplicidade. Né? Nós não temos uma cultura única. Depois do processo de expansão, num viés histórico aí de expansão, que remonta lá ao século XV, vem vindo, e a gente fala de globalização. A globalização começou lá atrás, né? Quando Adão saiu do paraíso, a globalização começou. Se a gente pode fazer uma aproximação não histórica, mas teológica. Sim. Ó. Isso levou a uma diversidade. Hoje a gente vive hoje uma cultura extremamente diversa. Isso não é negativo, pelo contrário, é positivo. E aí eu retomo para a gente discutir um pouco o que um filósofo lituano chamado Emanuel Levinas
vai dizer sobre o conceito de alteridade. É diante do outro que eu acabo me conhecendo como eu. É somente na proximidade de totalidades do meu eu e do outro que eu defino essa proximidade. Toda alteridade que nega o outro, ela se nega, se autonega. Então a sociedade hoje carece, ela está doente dessa capacidade de ver o outro como outro, não como inimigo. O diferente nunca será o inimigo, diz Levinas. Ele é apenas o outro. Uhum. E é na proximidade com o outro que eu estabeleço pontes de conexão entre aquilo que sou e o que o outro é. Porque sempre vai haver pontos de conversação. Nós vemos os grandes conflitos aí mundiais e esse último que está fervendo a Europa entre Rússia e Ucrânia. São alteridades que são incapazes de perceber aonde estão os pontos de conexão. Claro que a situação é bem mais complexa, mas, do ponto de vista filosófico, essa é a falta de estabelecer o que existe de proximidade entre Ucrânia e Rússia. Todos os grandes conflitos. Né? Então, Levinas vai dizer um pouco dessa questão da autoridade. Nós temos que ter a capacidade de, ao nos aproximarmos do outro, dizer: este outro traz uma riqueza. Esse outro pensa diferente. Isso me faz melhor daquilo que eu fui ontem. Porque a proximidade me abre um universo do qual eu não tenho pertencimento. Minha história é outra. Minha cultura é outra. É isso que o Papa Francisco tem falado sobre a questão da imigração. A Europa se fecha em si mesma e é incapaz de perceber o outro. E aí nós temos um viés sociológico histórico. Esse outro, muitas vezes, é fruto da exploração, da própria expansão do interesse econômico dos europeus. Então, nós temos aí um efeito colateral dessa intolerância, né? Essa intolerância com o diferente. No Brasil, nós temos intolerância com aqueles que não têm rosto e nem voz, que são os empobrecidos dessa sociedade. A sociedade gera empobrecimento. E aí eu não identifico. Mesmo que a pessoa esteja usando um crachá, eu não consigo identificar quem é a pessoa. Se trata como nada. Há pessoas que na sociedade hoje são identificáveis. Não se identifica. O andarilho, o porteiro, o prestador de serviço, o atendente. E as pessoas tratam, algumas pessoas tratam outras pessoas como se fossem coisas. Esse é o ápice da intolerância. Não consegue ver no outro as centelhas do humano. Do ponto de vista teológico, eu faço uma abertura teológica, dizer, olha, este aqui, no mínimo, é filho de Deus. É filha de Deus. Eu não consigo. E nós temos tantas maneiras diferentes de viver na sociedade hoje, que é só você sentar um pouco em alguns lugares e observar o movimento das pessoas. Os estilos de se vestir, os estilos de se postar, os relacionamentos afetivos. Então, existe uma certa intolerância que muitas vezes é alimentada por um discurso religioso fundamentalista, em que separa entre escolhidos e não escolhidos. Então, eu sou abençoado, por isso eu sou escolhido, o outro não, o outro vive no erro completo, ele está... Então, eu sou santo, então eu preciso viver com os santos. Faz lembrar aquela passagem do Evangelho, né, do fariseu e do pobre, né? Sim, do pobre não, do publicano na porta. Publicano lá né? atrás. E o fariseu batia no peito e falava, obrigado, porque eu não sou como esse sim, pecador. Sim, né? sim. E o que estava na porta não tinha coragem de entrar no templo. Porque tinha consciência dos seus limites. Né? Interessante o texto. E aí Jesus fala,
quem foi ouvido foi aquele da porta, né? Porque a gente percebe, no fundo, que aquela arrogância do filho mais velho, da passagem do filho pródigo, infelizmente, é a nossa mentalidade religiosa. Eu mereço, né? Mas, no fundo, ninguém merece. Quem merece? Né? Ninguém merece. Então, santidade, na verdade, é viver como filho. Santidade não é cumprir todas as regras, porque se cumprir todas as regras fosse santidade, os fariseus seriam os homens mais santos da Bíblia. Não foram, né? Foram aqueles que viveram como filho, né? Fizeram o que fizeram para Deus como uma resposta de gratidão, né? Por justamente reconhecerem que não mereciam, porque ninguém merece Deus, né? A questão, do ponto de vista no viés teológico aqui bíblico, mais teológico do que bíblico, é o conceito de ser predestinado, né? Contra o qual Lutero lutou durante muito tempo. Mas há muitos cristãos que têm essa ideia de predestinação. Eu sou predestinado. Sim. Não, eu sou agraciado. Existe uma escolha, um chamado. Eu posso responder ou não a esse chamado. Mesmo porque, para nós cristãos, o destino é algo que não cabe. Assim como não cabe predestinação. São sinônimos, no ponto de vista aqui é teológico, aqui é filosófico existencial. Sim. Mas essa ideia de que eu sou escolhido, eu sou predestinado, né? Não, você foi chamado a uma resposta, a uma proposta e uma resposta. Eu posso ir trabalhar na vinha ou não. Tá? Essa é a grande questão que se coloca hoje. Tá? E se eu sou chamado a trabalhar na vinha, eu tenho que ter uma postura de operário da vinha. Justo. Eu não posso tratar os outros de maneira indiferente. Eu não posso tratar com violência, tá? A violência verbal, a violência moral, a violência religiosa. Tá? Nós temos pontos candentes aí dentro da própria igreja, não é? Como se trabalha, por exemplo, casais de segunda união, pessoas que têm atitudes de opção sexual diferentes. Não que nós possamos endossar todo um processo, porque aí nós entramos em outro campo. Mas não nos dá o direito da intolerância, de me sentir puro e julgar o outro impuro. Esta é o grande desafio para os cristãos, eu digo cristãos, católicos, evangélicos, no século XXI. Ou nós voltamos ao Éden, e aí eu me lembro de uma frase, o jardim é saudade ou esperança? O jardim do Éden é saudade ou esperança? Ele é esperança. Ele é projeto para frente. É projeto para frente. Sim. Nós temos que ser cuidadores deste Éden, desse jardim. Porque ele está no arquétipo, sim, do ponto de vista antropológico, bíblico, está no arquétipo. Mas ele é um processo. Tanto que na ressurreição, Evangelho de João, onde se dá o encontro do ressuscitado com Maria Madalena? No jardim. Portanto, o jardim é esperança, é construção. Então, se a gente volta ao jardim do Éden, à teoria do Éden, no fundo nós estamos projetando para frente. É um movimento para frente, é um deslocamento para o futuro, com os pés no presente. Então, é no jardim do Éden que se dá um encontro entre homem e mulher. É no novo jardim que se dá o encontro entre Jesus, o homem novo, e a criatura nova, a qual todos nós somos chamados. E aí a pergunta que eu digo, qual que é o teu jardim do Éden hoje? Aonde está? Pode estar a alguns passos dentro da sua casa. Pode estar na sua comunidade, pode estar no seu ambiente de trabalho, pode estar na sociedade como um todo. Pode estar na comunidade paroquial, pode estar no grupo religioso. Ali que eu sou chamado a ser criatura nova. A tocar o verbo da vida e dizer, olha, é preciso mudar
a minha maneira de me enxergar, de enxergar o mundo, à luz de quem? Do modelo que é Jesus ressuscitado. Ele é o parâmetro. E eu preciso revisitar as minhas verdades. Iluminá-las com a presença de Jesus ressuscitado. Nós vemos a Páscoa. Eu tenho que iluminar isto. Essa sociedade marcada por tantas buscas positivas, tá? Sonhos. Todos nós temos projetos de vida e buscas. Quem não tem? Jesus teve. Teve buscas. Jesus teve buscas profundas. A implantação do reino. E também nós temos. Agora precisa revisitar essas buscas. Será que elas são em consonância com o projeto de Jesus? Eu, como cristão, se eu tenho este autoconhecimento que eu sou um cristão, uma cristã, porque tem esse processo. Porque se eu não me vejo papel existencial, eu não me vejo, eu não me defino como cristão e cristã, a religião não passa de um verniz. Eu tenho que me ver. Se é o papel existencial, eu não tenho uma função, eu sou cristão de vez em quando. É um papel existencial. Voltamos à questão do Platão, da essência do Aristóteles, né? A essência. Fazendo um corte aí teológico, sacramental, o batismo, ele cria em nós uma nova natureza. Pela graça da Trindade, nós somos incorporados. Para ser o quê? A continuação, a atualização. Eu vou, celebramos domingo, para o Pai, mas não vos deixo sozinho. Onde está Jesus? Ele está em nós. Em nós, quando eu digo, da questão pessoal, mas da questão comunitária. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Esta é a grande realidade que nós vivemos. Então, se eu sou a presença viva de Jesus ressuscitado, a sociedade tem que viver, pelo menos a micro onde eu estou, uma experiência de ressurreição. Refazer o caminho do Adão e da Eva. Nós somos novo Adão em Jesus, porque Jesus é o novo Adão. Resgatados do desejo, que é um outro tema que a gente pode trabalhar, que Adão, no fundo, ele tem um desejo. A sociedade hoje é marcada pelo desejo. Todo desejo é negativo? Não. Há desejos que são positivos, tem a ver com busca. Mas aqui eu digo, só para lembrar aquilo que você provocou aqui, Miriam, a questão, acho que descobrir a alteridade, o outro. O outro, como diz Teilhard de Chardin, grande teólogo jesuíta, que dialogou muito com a teoria da evolução, Teilhard de Chardin, ele vai dizer, diante do outro, que o outro é a outra pessoa, semelhante, o outro é a natureza e o outro é o grande Deus. Transcendente. Então, nós temos aí, dentro da teoria do Éden, que você propõe na sua obra, algumas janelas muito importantes, que abrem um diálogo, por exemplo, com aquilo que o Papa Francisco tem falado sobre o grande outro, que é a natureza. Como é que nós nos relacionamos com ela? Nós temos uma postura filosófica moderna ainda. Nós temos que torturar a natureza para que ela nos responda as nossas perguntas, e nós não consideramos que a natureza é dom de Deus. Ela não é propriedade humana. Porque se nós continuarmos nesse processo devastador que nós temos, vai restar na face desse planeta somente as baratas, porque nós vamos conseguir extinguir a raça humana. O período antropológico, ele está chegando ao seu fim de esgotamento. E muitos pensadores têm discutido muito isto. E existem outros elementos que, talvez num podcast mais à frente, à luz da teoria do Éden, nós podemos discutir o transhumanismo, a inteligência artificial, o que isso vai implicar, por exemplo, na questão da evangelização. É porque nós estamos aí. Eu pergunto, aí você que ouve esse poder, você conhece alguém que tem algum implante?
desde aquele implante dentário até uma prótese, até uma válvula cardíaca. Nós estamos num processo de transhumanismo. Então, são questões que estão muito candentes, e a inteligência artificial hoje é uma fronteira que desafia o cristianismo. E nós temos que pensar isso enquanto cristãos e cristãs, homens e mulheres que ousam, como diz São Paulo, anunciar no novo Areópago. Saudosismo não evangeliza. E aí o senhor falou algo muito importante aqui que eu gostaria de puxar, o discurso religioso fundamentalista, né? Sim. Recentemente eu vi um texto psicanalista, Freud, ele desenvolve esse pensamento a respeito do excesso. Ele coloca assim, o excesso sinaliza a defesa. Então, muitas vezes, essa violência verbal que nós vemos nessa arena das redes sociais são seres fragilizados, vulneráveis, que gritam para defender algo que ainda não está muito resolvido, né? Então, nós vemos hoje, por exemplo, na igreja, muitos extremos, na igreja não, na sociedade, né? Sim. É uma sociedade extremista, é tudo ao extremo. Sim, né? sim. E aí vem Aristóteles e apresenta o meio termo como o sinal da virtude, né? E falta muitas vezes esse equilíbrio, não é? Esse equilíbrio de nós olharmos para o Evangelho, para a igreja, como um caminho de uma vida saudável, como o Padre Newton colocou, né? Equilibrada. E eu não preciso gritar, eu não preciso expor e não preciso atacar o outro quando aquilo que eu creio de fato está sólido em mim. Não é? Então, o excesso sinaliza a defesa. Por que eu estou sendo tão excessiva assim? É porque eu estou defendendo algo que é vulnerável. Eu ainda não tenho muita certeza sobre o meu pensamento. Então, eu preciso convencer o outro, eu preciso converter o outro. Isso beira um proselitismo, né? E eu forço o outro a pensar da forma como eu penso, porque, no fundo, eu não estou muito certa da forma como eu penso. Porque se eu estivesse, eu não estaria tão preocupada assim em convencer, né? Parece que eu não estou muito convencida daquilo que eu sou ou daquilo que eu penso. E, por isso, eu uso desse excesso, né? Então, essa busca da essência que o senhor colocou, e aí puxo aqui novamente as redes sociais, né? Porque nós estamos numa rede social. Então, você está assistindo esse podcast porque você acessou as redes sociais, você está na internet. Então, algo muito bom. E nós conversávamos aqui, né? Hoje a igreja, nós, igreja, precisamos nos abrir a isso, né? Eu sou da época da fita cassete, né? Você é jovem, né? Que a gente recebia o evangelho, né? Recebia a boa nova através das páginas, um livro e da fita cassete. Sim. Hoje é rede social. A rede social é essa porta, né? Então, através desse podcast, você está conhecendo esse livro, você é convidado a ler. Mas foi através da rede social que essa boa nova chegou. Sim. Mas, ao mesmo tempo, assim como tudo na vida, é muito perigoso, né? Sim. Porque nós precisamos saber nos comportar na rede social. A rede social, muitas vezes, imprime em nós um sentimento de escassez. O que eu estou fazendo na comunidade é muito pouco. Porque a comunidade Shalom tem não sei quantos membros. O que o senhor está fazendo, padre, é muito pouco. Porque aquele padre lá está fazendo, tem não sei quantos membros no mosteiro dele, tem não sei quantos seguidores. O que o senhor está fazendo é muito pouco. Porque aquele filósofo clínico tem não sei quantos, né? E aí a gente vive que nem o coelho da Alice. Sim. Estou atrasado. Estou atrasado, sempre atrasado. Preciso correr. O tempo não cabe, né? Preciso correr. E a internet acaba sendo essa arena, né? Em que a gente disputa e a gente se sente muito fracassado, porque eu sou... Então, essa arena de competição
que é a rede social, que ao mesmo tempo é tão maravilhosa e nós precisamos de sabedoria para lidar com isso, né? E aí o Padre Nilton estava comentando conosco. Ele faz uma transmissão todas as manhãs da liturgia, das horas, às 6 da manhã? 6 da manhã. 6 da manhã. E hoje tinha 16 pessoas. Né? Então, as redes sociais, elas são maravilhosas. Sim. E hoje o senhor está experimentando disso no mosteiro. Como que está sendo essa experiência, padre? Nós começamos a partir da pandemia, né? Uhum. E com muito receio. Uma, porque nós não temos muita técnica, somos muito poucos em casa em mexer com os novos instrumentos da evangelização, né? Que são as redes sociais e a filmagem, os vídeos. Mas não paramos mais. Num primeiro momento, até nós em casa sentíamos uma certa repulsa, falamos, não é muito pessoal, a nossa oração é nossa, não vamos pôr a público, não. Mas eu insisti e hoje se tornou, de fato, quase que necessária para nós. Uhum. Todas as manhãs a gente faz o possível. A internet não é muito boa em casa, porque é rural, mas nós achamos que é o caminho que nós temos para divulgar nosso trabalho, para rezar junto e para nos sentirmos unidos fora de nós também com outras pessoas. Então isso é maravilhoso para nós, mesmo que ainda falte tantos melhoramentos, vamos dizer assim, aperfeiçoamento, né, do trabalho. Mas a rede social, eu acho que ela hoje é o caminho que nós temos, né? Sim. Seja nas missas dominicais da comunidade, seja nós internamente, é o caminho que nós temos para levar a evangelização à frente. Eu vejo assim. E ao mesmo tempo desafios, porque desafios nós podemos correr o risco de associar a vida espiritual a uma vida digital. E não é. Sim, perfeitamente. Esse é o grande desafio hoje. Tem gente que não está saindo mais de casa para ir na missa porque assiste na internet, mas não vale, né? Do ponto de vista sacramental é questionável, né? Então do ponto de vista teológico. Olha como é perigoso, né? É uma bênção, mas ao mesmo tempo um perigo. Sim. Porque isso pode fazer a gente ficar cada vez mais acomodado. Cada vez maior. Não sai de casa mais para ir na igreja. Sim. Fica muito no virtual. E a nossa vida de igreja, ela não é virtual. Mas no campo da terapia também isso ganhou muito terreno. Sim. Eu tenho conhecidos que são psicólogos, né? Inclusive em São Carlos, onde eu estou residindo e trabalhando agora mais. A psicólogos só atende online. Sim. E a juventude, eu quando falo juventude, esse pessoal que está entre 20 e 30 preferem o digital. Eu tenho um colega psicólogo que só atende virtual. Ele atende, tem um espaço dele, atende virtual. Ele falou, todos os meus pacientes, ele chama, né, são virtuais. Sim. Seja até de São Carlos mesmo, da própria cidade. Ele falou, a grande maioria das cidades são universitários. Eu atendo de fora, um outro, né, mas é o grande desafio, é a questão da não exposição, às vezes física. Deslocar, banhar, porque tem toda essa questão, né, da acomodação. Né? Então, mas eu concordo com o que você diz, né, melhor. Nós temos um grande instrumento nas mãos, né? Sim. E não é um instrumento que é ruim ou nefasto. É quem o utiliza. Como usa, né? A utilização que você dá a ele, né? A tecnologia, ela é... Então, quando o Papa Leão XIII se deixou filmar pela primeira vez, nossa, era uma coisa assim, nossa, olha, era uma coisa era coisa do demônio, a televisão. E ele se deixou filmar. Primeira transmissão, né? E hoje, nós tivemos grandes pontífices mediáticos, começando com Paulo VI, né? João Paulo II, né? E até eu vi um post essa semana, ontem, no Instagram,
o Papa Francisco atendendo o celular no meio de uma audiência. E alguém diz assim, olha, o Papa atendeu o celular. Quer dizer, como se fosse de outro planeta o Papa Francisco, né? Atendeu, sei lá, pode ser que alguma coisa aí, vai saber, não é? Teve atendendo o celular, né? Tá certo, se fossem algumas empresas ele seria multado, né? Porque atendeu o celular na hora do serviço. Vocês lembram, Wagner? No início do uso do celular nas missas, que se tocava o celular, ou o padre ficava bravo, ou era uma vergonha para a pessoa, ou tinha que sair daí. Era complicado. Hoje é natural, né? Isso é natural, praticamente. Faz parte do dia a dia, né? Mas nós temos aí, eu acredito que está o grande cenário colocado, a Miriam falou das redes sociais, que são positivas em si, como tecnologia, claro. Ela diminui espaços, ela barateia custos. Hoje as pessoas têm acesso à educação de um ponto de vista até um pouco mais acessível, porque a universidade nesse país, os cursos superiores eram reservados a uma certa elite. O processo de abertura do ensino se deu com a escola nova, com a escola pública. Mas o acesso ao ensino superior, hoje, ele se democratizou pelas redes sociais. Então, existem grandes conglomerados de educação que oferecem cursos online. A gente pode discutir em outra questão, em outro parâmetro, a qualidade desses cursos. Mas nós não podemos negar que o curso online ele democratizou a educação. Sim. Existem cursos de qualidade, de excelência nesse país. Muito mais acessíveis. Muito mais acessíveis. Você pode fazer... Você está no Amapá, ou lá no sul do Rio Grande do Sul, Santa Maria, você consegue fazer um curso que está lá no Rio de Janeiro. Sim. Perfeito. Então, são elementos que estão disponíveis. As universidades públicas também têm. Sim. Hoje, esses cursos online. Sim. Você consegue fazer de um baixo custo. Então, você toca nesse aspecto. É importante. Agora, nós, como igreja, precisamos crescer nisso. Né? Sim. Quer dizer, esse é um passo também da Fiel Pelicano aqui nesse podcast. Né? Que está aí levando isso a pessoas de vários lugares do Brasil e fora. Né? Sim. E aí, falando sobre esse perigo que nós citamos da comparação, eu levantei aqui uma questão, né, da escassez. Muitas vezes a gente olha nas redes sociais, né? Então eu, como fundadora de uma comunidade pequena de Jaú, posso de repente olhar uma outra comunidade e falar, nossa, a minha está muito pequena, insuficiente. Assim todos nós, como eu citei, né? Essa comparação, usando aqui essa releitura do Gênesis, né? Nós vemos o primeiro caso de assassinato do mundo entre dois irmãos que se compararam. Practicídio. Então, Caim olhou para Abel e falou, nossa, o que eu tenho é insuficiente. Pequeno demais, então vou matar o outro, né? Então, nas redes sociais, pode acontecer esse movimento. Eu olho, então o padre olha para um outro padre que tem um mosteiro, que tem muitas pessoas, muitos seguidores, e se sente incapaz, se sente pequeno demais. E isso gera uma ansiedade, né? A gente se acelera porque a gente está sempre atrasado. Na clínica, o senhor recebe pessoas com esses sintomas, diácono? Sim. Essa ansiedade. Sim. Eu acredito que aí, Miriam, nós caímos nesse terreno que é tão, eu diria, basilar na cultura hoje, a questão da felicidade. A busca da felicidade. Hoje nós temos uma cultura que busca a felicidade a todo custo. Sim. E a felicidade, muitas vezes entendida, acho que na maneira, como os estoicos até nos falaram lá, quer dizer, eu fazer tudo aquilo que eu desejo. Claro que os estoicos vão ter vai continuar esse discurso estoico, que você tem que selecionar os desejos, aqueles que são positivos e aqueles que não são. Mas a sociedade hoje ficou só com a primeira parte. Eu busco o desejo. Eu tenho que... Né?
E o desejo é sempre a presença da carência de algo. A gente não tem como. Nesse ser que tem desejo, porque há uma carência. É sempre insaciável o desejo. Platão já dizia isso, né, no Banquete. Sim. Então eu busco esta... E as pessoas buscam, elas constroem uma vida. Então, eu quero ter, por exemplo, eu quero ter um corpo saudável. Então, o discurso que nós temos hoje, na nata da sociedade, na superfície do mar existencial. Então, há pessoas que fazem academia 2, 3, 4, 5 vezes na semana, porque eu quero manter a saúde. Mas esse é um discurso enganoso, equivocado. Porque, no fundo, eu desejo, como você disse, comparar, o outro tem um corpo bonito. Então, eu vou à academia, no final do dia, eu fico observando o outro. E eu quero ter o corpo que o outro tem. É o desejo. Que você falou, o padre tem mais seguidores que o outro padre, a comunidade tem mais membros. É o desejo. Mas o desejo, ele tem que ser controlado. E dentro da filosofia nós temos várias coisas. Estoicos, Platão, e todos mais vão refletir. Schopenhauer, os existencialistas. Schopenhauer ele vai pelo budismo. O budismo vai dizer que é a supressão de todos os desejos, né, para cair na grande ataraxia, que você vai se incorporar no grande, que não é a pessoa. O Brahman não é uma pessoa, é uma força cósmica, bem diferente do cristianismo. Né? Nós não vamos nos incorporar numa força cósmica. Deus é pessoa. Jesus nos revelou Deus como Pai. É pessoa, não é uma força cósmica. Não é uma energia, como muita gente diz assim, não, porque é uma energia. Não, Deus não é uma energia, Deus é pessoa. Jesus é pessoa, o Espírito Santo é pessoa. São 3 pessoas da Santíssima Trindade. Essa aqui nos ensina a teologia, a doutrina da igreja. Então, quando a gente fala de desejos, nós temos que olhar, então, peraí. Desejo tem a ver com busca. Agora, essa busca que eu estou tendo, eu preciso selecioná-la. E aí eu entro na questão estoica. Posso puxar um pouco do estoicismo, não usando como base, mas selecionar isto aqui, a que fim me leva? Eu estou sendo, nessa busca, mais pessoa? Então, hoje é muito isto, né? É um desejo que fica encapsulado no individualismo, no subjetivismo. Eu tenho que ser feliz, eu quero, eu posso. Tá? Toda a literatura de autoajuda que está por aí. Sim. E algumas pessoas pensam que a vida é um grande parque de diversão. Então, não posso sofrer. Então, eu não posso sofrer. Não, sofrer não. Mas toda a dor está inerente ao propósito de viver. Toda escolha tem junto um processo de limite. Aí eu vou na academia fazer exercício para buscar beleza. Você está colocando o seu corpo numa tortura? É uma dor. É uma dor. Então, é um pouco isso. Nós temos uma sociedade maquiada que acha que a dor está... Aí você trabalha no livro até isso, né? A questão no capítulo 10, um pouco da questão, né? Muito, não um pouco, muito. Né? Sofrimento. O Wagner, pegando esse teu gancho tão preciso, né? Se nós olharmos hoje a caminhada de espiritualidade da igreja é por aí também. Sim. Todo mundo foge da dor e do sofrimento. Sim, e busca o prazer. As nossas celebrações têm que trazer alegria e paz e ataraxia, sei lá o que dizer, mas não uma reflexão mais profunda. Sim. Porque todo mundo tem medo de enfrentar-se a si mesmo naquilo que é a proposta da vida nova, né? Sim. Que passa pelo processo de refazer-se, renovar-se, reintegrar-se, né? Essa é a grande evangelização, né? Porque nós temos que estar preparados, né? Então vamos
Vamos buscar O diácono, novenas e tudo mais. o diácono, e o senhor passou recentemente por um período de muita dor. Sim. Sim, física e continua, né? E como foi essa experiência? Conta para nós. Esteve no hospital, chegou aí para UTI. Sim. É o limite. Eu vejo assim, a experiência que eu fiz, pessoal, é de limite. Quer dizer, que ter a consciência de que há um limite físico. Uhum. Claro, biológico e fruto de todo um estilo de vida. A gente tem que ter essa consciência de dizer assim, eu tenho um estilo de vida que me levou a ele. Eu diria, é consequência do estilo de vida. Agora, é preciso, no meu caso, eu tinha muito presente, é preciso estar sereno. Buscar a serenidade. E aonde eu busquei a serenidade? Primeiro, nas pessoas que estavam do meu lado. Primeiro, o médico que estava me acompanhando, dizia, olha, é assim, é isso. Está atento a isto. A equipe de enfermagem, olha, tem que fazer isso, sereno. A questão da fé. E uma frase que ficou muito forte, que me veio na mente, na porta do centro cirúrgico, que eu tinha a nítida impressão de que era o final. É aquela frase, quer dizer, se vivemos é em Cristo que vivemos, se morremos é em Cristo que morremos. Esta é a grande questão. Uhum. E eu, como educador, sempre digo assim, o aprender para mim é sempre muito importante. Se você me explica, eu entendo, o meu emocional ele vai para o lugar. Uhum. Então, dizer, se eu tiver que morrer, eu vou aprender a morrer, ou algo que eu não sei. Uhum. O senhor se viu diante da morte, naquele momento. E como foi essa experiência? Confiar. Uau. Essa foi a frase é confiar. Ou a gente confia ou não. Uhum. Ou a gente se abandona ou não. Não é fácil. Porque tem um medo. Medo do desconhecido. Sim. Mas vamos nos entregar aqui e vamos ver o que vai ser. Essa é a grande questão. Porque é no limiar da vida que nós definimos quem somos. Uau. Autoconhecimento. Sim. E hoje, como eu trabalho com a dor, nada de resiliência, não é questão de resiliência. Resiliência é uma palavra bonita que você inventou aí para. Mas é olhar para a cruz de Jesus enquanto cristão e dizer assim: olha lá. É preciso abandonar-se nesse amor de Deus, assim como Jesus se abandonou. Sim. Jesus se esvaziou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele se esvaziou. E muitas vezes falta isso. A busca do desejo insano da sociedade hoje leva àquilo que nós conversamos lá atrás, a questão do tempo. As pessoas não cabem mais dentro do relógio. E aí, como não tem caminho para andar, as emoções oscilam para baixo e para cima. E aí eu tenho que tomar um remédio. Não que eu seja contra a medicação, pelo contrário, há casos que necessitam. Mas existe uma pressa. As pessoas queimam o coelho, você fala, não cabe dentro do relógio. Se enche de coisas, é desejo, é busca de felicidade. Mesmo da religião, né, que você falou, né, da questão da fé cristã. Usa, às vezes, a fé, uma celebração eucarística, um momento, como se fosse um paliativo para não sofrer. Então, vou fazer a novena de Santa Rita. Nós celebramos Santa Rita ontem, né? Porque não quero sofrer essa dor aqui. Não. Peraí. Então, vou ver na vida de Santa Rita alguém que buscou superar nas suas buscas, com todas as dores que ela teve, físicas e espirituais, ela conseguiu dar um salto.
Você pode ver que a vida de qualquer santo não é uma literatura de autoajuda. É de abraçar a dor e superar. Pega São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila. Sim. Tantos outros místicos, né, que aí pouco conhecidos, mas é superação. Porque querem a felicidade? Não. Querem ser íntegros. Sim. Querem ser fiéis àquilo que Santo Agostinho fala nas Confissões. Grande amor, tarde te conheci. E esse amor toma conta da pessoa como um todo. E ela se entrega. Essa é a grande mística do Evangelho. Ele nos ensina, nós não somos religião da dor, da cruz. Nós somos discípulos da esperança. Pascal. Só que no meio do caminho, parafraseando o profeta, tinha uma pedra, no meio do nosso caminho tem um sofrimento, a cruz, o testemunho, do qual nós nos furtamos. O cristianismo não promete uma ilha do paraíso. Jesus quer ser meu discípulo? Quer? Tá. Tome a sua cruz, vem e segue. Qual é a minha cruz? Eu tenho que saber. Autoconhecimento. Quais são os meus limites? Quais são os meus medos? E aí eu abandono. Mas o abandono está na questão da fidelidade. Jesus não teve medo, suou, gritou, esperneou, mas no final ele disse: Pai, faça a tua vontade. A sua vontade. É. Então, eu vejo que a felicidade todos nós temos que buscar. Claro, sem dúvida, irmã. Mas para nós, a felicidade, enquanto cristãos, está onde? Em seguir Jesus. Cada um no seu estado de vida. Consagrados, presbíteros, diáconos, casados, solteiros. No seu caminho, a felicidade está em seguir Jesus. E ser a presença viva de Jesus aonde você está. Isso implica sofrimento, às vezes, perdas, dores, mas também traz junto, na fidelidade, a consolação do Espírito. Que faz, olha, como diz São Paulo, combati o bom combate. Cheguei ao final do meu dia, eu posso dizer, combati o bom combate? Desse dia, né? Desse dia, não precisa. A vida é muito, às vezes, longa. Combati o bom combate. Como é que eu vivi? Na minha família, na relação com a minha esposa, com meu esposo, com os filhos, no trabalho, na minha comunidade paroquial. Como é que eu combati o bom combate da fé? Internamente, como é que eu combati o bom combate? Os meus medos, as minhas dúvidas. Aonde elas estão? Então, eu acredito que a sociedade hoje vive uma busca insana pela felicidade, marcada por desejos muitas vezes inconsequentes. Veja o consumismo, as pessoas consomem de maneira exagerada. Consomem de tudo. E acabam se consumindo a si mesmas. Porque não cabem dentro desse desejo que é insaciável. E a sociedade, a cultura, a mídia, o sistema econômico vai criando desejos e necessidades desnecessárias. Quer dizer, a sociedade está numa crise violenta hoje. E aí, nós cristãos, muitas vezes ficamos aí tentando resgatar coisas da Idade Média, como se isso fosse resolver. Uhum. Porque há cristãos que têm medo do novo, têm medo do novo areópago. Então, o santo que falou lá na Idade Média serviu para a Idade Média. Foi santo lá, mas hoje nós temos outros santos. Outros santos que falam para uma cultura diferente. Hoje temos Papa Francisco. Sim. Olha lá. É o grande desafio, Miriam. E o Papa Francisco tem chamado muito a atenção sobre isto. É preciso o cristianismo, o catolicismo, ter uma postura mais fiel ao Evangelho. Redescobrir a força transformadora do Evangelho
nas próprias estruturas. Aí quando ele vai no sínodo, propõe a presença das mulheres, mas que escândalo é este? A mulher mais importante do Evangelho, Maria. Uai, não estava lá, não né? Estava lá. Maria Madalena não estava no jardim. Estava lá no jardim. Não é o cardeal tal que estava no jardim. Era a Maria Madalena. Exato. Quem estava aos pés da cruz não era o dignatário purpurado. Era Maria. Então, existe uma crise, muitas vezes, de identidade até. Sim. Fica preso a tradições que não têm muito sentido mais hoje. É o famoso excesso que sinaliza uma defesa, né? Sim, aquilo que você falou, excesso. Defesa. Eu tenho medo. Porque tem carência, né, Miriam? Sim. Você tem medo porque tem uma carência. Por que eu tenho medo? Vamos pegar dentro do contexto da igreja. Por que eu tenho medo da mulher? Há uma carência. Sim. Então precisa se resolver primeiro. Exato. Não tentar fazer com que a estrutura gire de acordo com as minhas carências. Então são temas muito candentes. Então, existe. Então eu me defendo. E como é que eu me defendo? Eu anulo, eu ataco, eu agrido. Mato. Mato. Como fazem com o Papa Francisco. Tem setores da igreja que declaradamente se opõem ao Papa Francisco. Se opõem de maneira desonesta. Porque a igreja pressupõe um debate, claro, sem dúvida nenhuma. Mas aí você atacar o Papa pessoalmente é aquilo que eu dizer, é o medo. O medo do novo. Sim. A igreja precisa ser fiel ao Evangelho. Sim. Ele precisa se reinventar à luz do Evangelho. Não é, eu digo assim, é providência de Deus que o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, é o Papa do século XXI. Sim. Sem dúvida. Sim. Agora nós temos que estar abertos, né? Quais são os nossos medos? O medo, ele sempre se relaciona à defesa de algo frágil, né? Sim. Eu tenho medo de perder alguma coisa que, no fundo, eu não tenho. E por isso eu me defendo de uma ameaça, né? Então, isso mostra as nossas fragilidades, aquilo que ainda precisa ser solidificado em nós, né? Agora, o senhor falou sobre consumismo e os desejos, e infelizmente a gente vai ter que finalizar o podcast. Bom, já fica aqui, então, combinado o retorno de vocês ao nosso podcast, porque tem muito assunto que a gente precisa tratar. O livro, como eu falei assim, o seu livro abre janelas. Ele é uma proposta, mas no fundo, uma proposta, ela é uma interpelação. Várias pontas, né? Você abre e fala, aqui dá uma janela, olha isso. Nós podemos abrir um universo, né? Como se diz de uma obra boa, o seu livro é uma obra aberta. Uma obra aberta. Que dá para a gente caminhar sobre ela com muitas e muitas, vamos dizer assim, perguntas e respostas e buscas, né? Sim. Seu livro é um livro de busca. Que bom. Tanto de retornar à originalidade do paraíso, né? Quanto olhar a felicidade do paraíso que sonhamos, que buscamos. Né? Eu vi assim a perspectiva das suas reflexões, viu, Miriam? E falando em paraíso, agora eu gostaria de encerrar o podcast rapidamente, pedindo para o senhor falar sobre o Mosteiro Paraíso e pedindo para o diácono Wagner falar sobre seu trabalho como terapeuta. Então, padre, Mosteiro Paraíso. Nós vamos deixar nas descrições aqui desse podcast e também está sendo colocado agora na tela o contato, o endereço do mosteiro. Visite, se você não conhece, conheça. Tomar um café. Para mim, assim, o mosteiro é a minha Betânia, é o meu local de
Obrigado, de Miriam. descanso. É minha Betânia, é lá que eu descanso, é lá que eu me inspiro, né? Então, a minha gratidão, né, pelo mosteiro ser esse local de acolhida, né? Eu acho que tantos adjetivos cabem ali, mas talvez o principal seja esse, acolhida, né? E aí nós estávamos falando sobre desejos e me lembrei de Teresa d'Ávila, que dizia assim: a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. E quando a gente chega lá no mosteiro, tem aquela, em cima do altar, né, aquela pintura do Bom Pastor, né? E aquela frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que o mosteiro, ele comunica essa suficiência, essa simplicidade. Eu passei o Tríduo Pascal, tive a graça de participar do Tríduo Pascal lá no mosteiro. E acabou, o Padre Newton chegou e falou assim: ai, Miriam, é tudo tão simples. Falei: Padre, é justamente isso que nós buscamos no mosteiro. A simplicidade daquele lugar. Então, rapidamente, fala sobre o mosteiro. Para quem não conhece, para quem já foi, precisa voltar. Nos apresente a esse local da nossa Betânia, o nosso local de descanso. Obrigado, você. Eu vejo assim, para começar a falar do mosteiro um minuto. Deus me deu uma graça muito grande, nesse ano, de te conhecer mais profundamente e de perto. Sempre ouvi falar do Fiel Pelicano, ou do grupo, né, da Fiel Pelicano, pelo Wagner, em primeiro lugar, há muitos anos. E depois, agora, vinha conhecer você, suas companheiras, a Larissa e tantas outras, né, que já foram lá. Então, para mim, o contato com vocês me rejuvenesce na busca, porque do pouco que já nos conhecemos, mas tão profundamente na busca, eu sinto que temos muito a caminhar. Então, só tenho a agradecer, viu, Miriam? Eu que agradeço. E que ali o mosteiro possa ser também esse local, né, da nossa Betânia. Tá bom, Miriam? E quanto ao Wagner, o Wagner está na história do mosteiro, acho que mais do que eu. Né? Porque quando tudo começou ali, que nós moramos juntos 3 anos, o Wagner era muito jovem. Eu também, faz um quanto padre tempo jovem. isso, padre? De 89, 90. Sim, 89. Foram os primeiros chocolates que fizemos para erguer o mosteiro. Sim. Começar o mosteiro com ovo de Páscoa. Sim, né? sim. E com os jardins, e com as hortênsias, e com as hortas, né? Então a gente estava lá sempre trabalhando, né? Aqui chama lenha. Quando chegou eu lembrei, né? Lá com a lenha e com a terra. Então a gente brincava, eu e o Wagner. Nós somos agromonges. Lembra, Wagner? Sim. Somos agromonges. Que não era nem monge e não era nem agricultor. Mas agromonge. Quando vinha gente da cidade procurar o padre e que queria uma bênção ou algum trabalho da paróquia, né? A gente brincava muito, não sabia o que ia encontrar ali, né? Se era um agricultor ou se era um monge. E do nome, um dia perguntei para Dom Joviano, Wagner Sim. sabe disso, o que o senhor acha desse nome? Dom Joviano só virou e falou assim. Bom, ele falou 2 coisas, né? Uma eu conto. Ele falou assim, é um nome muito forte. Muito forte. E quando ele disse isso, nós fomos pesquisar a Bíblia. Eu e o Wagner, quanto estudo fizemos para abraçar esse nome como identidade. E ele se tornou, de fato, a nossa identidade. Uma vida rural, de oração, de casa de hospitalidade, de acolhimento. E a gente tenta viver essa experiência. Sempre com muito poucos, porque é uma vocação que eu digo especialíssima na igreja. Especialíssima porque não oferece, talvez, todas aquelas condições que um seminarista tem, um vocacionado tem,
mas oferece um outro olhar para a vida, né, e para a vocação. Então, especialíssima mesmo nesse sentido. E é uma comunidade que se fez dentro de outra comunidade, porque ali os moradores ali do bairro do Paraíso são quase que extensão nossa e nós extensão deles. Então é aí que está a maravilha e a beleza, eu acho, que do momento que nós estamos vivendo. Não sei até quando será assim, mas é a nossa história. E a pessoa que deseja visitar? Então, aos sábados a cafeteria está aberta. Perfeito. Domingo tem a missa. Isso. Nosso horário lá de visitação sempre está aberto. Nunca tem, ou durante a semana, que queiram estar lá, passar, né? Ou, às vezes, se hospedar também em casa, sendo possível. Sempre tem hospedagem. Agora, aos sábados e domingos, com a cafeteria, com os almoços mensais, que se tornou a base da nossa trabalho e manutenção, então o mosteiro se transforma num lugar de acolhimento, de hospitalidade, de conhecimento de tantas pessoas, de oração, de preces. Então é um lugar muito, muito agradável e muito abençoado, um mosteiro aberto, a gente diz, né? Que não precisa receber a pessoa na portaria e esperar chamar o monge. Quer dizer, todos vão de encontro. É essa a característica do mosteiro, ser aberto para todos e sentir essa alegria. Então, sempre está aberto. Muito bom. E está aqui abaixo, então, nos comentários, o endereço, o Facebook, para você conhecer esse pedacinho do céu aqui na Terra, que nós chamamos de paraíso. Paraíso. Faz jus ao nome. Sim. Eu quero pedir licença, que o seu podcast vai chegar em muitos lugares, né? Aqueles que se sentem vocacionados a fazer uma experiência conosco, será uma grande alegria. Ótimo. Todos os jovens que se sintam atraídos, né, a nos conhecer, então nós aproveitamos esse seu podcast para, vamos dizer, convidá-los, né? E será uma alegria muito grande. Não temos limite de idade, não temos limite de, vamos dizer, de estudos. E aqueles que quiserem fazer a experiência da nossa vida religiosa, será uma grande alegria. E aí, o jovem que está assistindo esse podcast agora e que, de repente, sentiu um desejo de conhecer mais, nós vamos passar agora o telefone de contato. Entre em contato nesse número do WhatsApp. Você vai entrar em contato com o padre, ou com o Ney, ou com o padre Marquinhos, e você vai fazer essa experiência. De repente, aqui Deus está te chamando. Amém? Amém. Muito obrigada, Amém. padre. Muito obrigado. Agora eu vou passar para o diácono Wagner para ele falar sobre o trabalho dele como terapeuta. Porque é o seguinte, gente, aqui na antecapa do livro você vai ver que a Miriam Garcia é formada em filosofia, pós-graduada em aconselhamento filosófico, piriri parará, e isso tudo eu devo a ele, diácono Wagner. Estamos aí, né? Diácono Wagner, além de ser a minha inspiração, ele é meu terapeuta. Né? Ele é meu terapeuta. Então, assim, boa parte ou a maior parte desse autoconhecimento que eu adquiri na minha vida, eu adquiri no consultório do diácono Wagner. E foi ele que me sugeriu a filosofia. Miriam, por que você não faz filosofia? E eu falei, diácono, aonde? Ele falou, nos claretianos. E ele sempre me apontando, né, os caminhos. Então, assim, também aqui a minha gratidão ao Senhor, a tudo aquilo que o Senhor é, né? E ele é o terapeuta dos terapeutas, na minha opinião. Então ele vai agora falar sobre isso que pouca gente conhece, que é a filosofia clínica. O que é isso, diácono? Bom, eu agradeço, né, Miriam, em primeiro momento, esta outra oportunidade de estarmos juntos, né, conversando sobre temas tão candentes aí para a atualidade, né? Eu descobri a filosofia clínica há muito tempo atrás, há mais de 27 anos, e venho me debatendo com ela há muito tempo. Minha formação é em filosofia, teologia, né, e pedagogia.
Trabalhei na educação por 32 anos, né? Como professor, como coordenador, como diretor de algumas instituições de ensino. E a experiência de tempo de teologia lá no mosteiro, né? Que faz parte da minha vida, da minha essência, vamos dizer assim. É a Betânia, de fato, para todos nós aqui que vivemos essa experiência do mosteiro. Mas a filosofia clínica ela está ligada ao professor Lúcio Pachter, que é um médico gaúcho, mas hoje filósofo, fez filosofia. Ele elaborou, organizou um pouco aquilo que a gente chama hoje da base da filosofia clínica, ou a chamada terapia pacteriana, né, que é pouco usada, mas também é um termo. Ela trabalha basicamente a atitude, tem várias fontes, mas a base é a filosofia. Base teórica não é, nós não vamos fazer filosofia na terapia. A base da abordagem é a filosofia. Tá? É uma atitude, eu sempre digo, a filosofia é uma escuta generosa de quem vem ao espaço terapêutico. Com conhecimento daquilo que se apresenta, do partilhante, a sua história, e método, que é o método da filosofia clínica. O que vamos fazer a partir deste assunto que o partilhante trouxe para o espaço terapêutico. Hoje a filosofia clínica se espalha pelo Brasil, mas pelo mundo também. Existem vários polos na América Latina e na Europa da filosofia clínica, nascida no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde está o Instituto Pachter. Existem vários outros institutos espalhados no Brasil. Aqui próximo a Bauru, a Jaú, existe o Instituto Stefanuto, é um instituto muito competente, né, do diácono Jamil, que é filósofo clínico também. Então, a filosofia clínica é esse espaço de escuta, de trabalho das questões existenciais com conhecimento e método. Tá? Capacidade de escutar. Tá? Escutar, isso é importante na filosofia clínica. E a gente vai sempre fazendo o processo terapêutico e nos perguntando enquanto terapeuta, por que é que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo com esse partilhante? As bases que ele traz, o conhecimento teórico da filosofia clínica. É sempre isto. E a filosofia clínica está em formação. Nós estamos sempre nos congressos espalhados no Brasil. Né? Eu sou ligado ao Instituto Stefanuto e ao Instituto Pachter, e nós temos sempre os nossos... O Lúcio está vivo ainda, o Lúcio tem a minha idade, 60 anos, está criando e está desenvolvendo, a gente está sempre atento. A troca, né? A troca, o Lúcio é um gênio do ponto de vista e uma generosidade intelectual e pessoal inigualável. E religioso também, ele é bem... Sim, ele é judeu. É. Casado com a esposa dele católica, olha praticante, a Dai. Eu já vi ele falando de Nossa Senhora. Já. Sim, judeu, mas em família judaica, mas tem, o ecumenismo está ali presente. Olha né? aí. O Lúcio é uma raridade do ponto de vista existencial. Então, esse aí, eu estou trabalhando, eu estou morando em São Carlos, estou começando a atender em São Carlos, né? Atendo em Torrinha, a cidade que eu trago no coração. Estou todo sábado lá, das 8 da manhã às 5 da tarde. Retornei a Jaú também, que é algo que eu tenho uma gratidão imensa pela cidade de Jaú. Atendo lá na multiclínica ainda, lá no espaço que me cederam. Né? Tem alguns partilhantes que eu estou acompanhando, né? Ainda. E online, né? Estamos atendendo online também aí, no Brasil e fora. Né? Então, eu estou retomando, né? Fisicamente, eu estou me recuperando de uma cirurgia, e aí que não foi tão fácil, né? Mas eu estou retomando, né? Com todos os cuidados, com a orientação aí médica do cirurgião, mas está me fazendo bem. Tá? Gastar a vida nesse sentido faz bem. Sim. Tá? Isso me deixa muito tranquilo. Alguém me perguntou, você não fica incomodado, não te dói ouvir tantas coisas durante o dia? Falei, não, a gente se sente cansado, sim, mas doer não. A gente gasta a vida no que tem significado. E você vê que o processo vai, a pessoa tem um autoconhecimento, porque o objetivo da filosofia clínica também é que a pessoa se autoconheça e siga a sua trilha, né? Sim. Siga a sua trilha. Eu acho que isso eu vejo isso todos os dias. É a maior recompensa. Sim. As
as pessoas seguirem o próprio caminho e fazer as suas curas interiores, né? Importante isso, o autoconhecimento liberta de tantas amarras. E é aquela frase do Viktor Frankl, né? Encontrei um sentido para a minha vida. Sim. Ajudar as pessoas a encontrarem em suas vidas um sentido. É isso que o senhor faz. É isso. E aí você, então, que deseja fazer uma terapia, conhecer, nós estamos colocando também aqui nas descrições e agora no vídeo o contato, o número do WhatsApp do Diácono Wagner, esse grande terapeuta. E também o contato, aí o link, aliás, né? O livro A Teoria do Éden está disponível em algumas livrarias, mas também pela internet, tá? E nós temos aí o link onde você pode acessar e estar comprando esse livro que chegará à sua casa por meio dos correios, tá bom? Encerro aqui com essa frase que eu coloquei aqui na antecapa, primeira do livro. Desde o dia em que o homem fugiu da presença de Deus no Éden, ele nunca mais achou o caminho de volta. Sabendo que ele não acharia, desde aquele dia, Deus se colocou a buscar o homem, pois mesmo depois de tudo e apesar de tudo, ele insiste em habitar no meio de nós. Na procura de Deus, é Ele que se adianta e vem ao nosso encontro. Nós desejamos a todos que assistiram esse podcast, que esse podcast possa ter sido esse caminho de volta, desse Deus que nos procura a todo instante e que nesse momento nos procurou através dessa roda de conversa entre nós amigos. A minha grande gratidão a esses dois ilustres convidados que me tocam tanto, né? Como eu disse, são referência, inspiração para mim, e que Deus os abençoe cada vez mais. Contem sempre com as nossas orações e com a nossa sempre e constante admiração. Eu peço para que vocês, né, Padre Newton é sacerdote, Diácono Wagner é diácono, que vocês possam encerrar esse podcast com a bênção, nos abençoar, né, a todos nós da comunidade, a todos os que estão assistindo esse podcast, que a bênção de Deus possa chegar a todos nós através desse momento agora. Senhor Jesus, nós os agradecemos esse momento tão enriquecedor para nós e para todos os que acompanham e nos acompanharão nesse podcast. Seja um momento da graça, que vivendo estes dias que se aproximam Pentecostes, que os dons do Espírito Santo recaiam sobre todos em forma de bênçãos e de graça do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado a vocês, viu? Obrigado, Miriam. Obrigado mesmo.